pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast da Educando Solar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nos acompanhando. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, é um tema muito legal. Nós vamos falar do LinkedIn como ferramenta impulsionadora de negócios no mercado da energia solar. E eu trouxe aqui dois convidados que são mestres especialistas em LinkedIn, autoridades no assunto, que vão falar um pouquinho para a gente de como que é essa ferramenta, como que é essa rede que não é social, né? A gente até estava conversando, é uma rede profissional. Então, eu estou aqui com a Carolina Castro. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Gustavo. A Carolina é especialista em LinkedIn, formada em administração de empresas com especialização em gestão financeira e controladoria, mestranda em proficiência da administração, especialista em aconselhamento cristão em psicanálise, capelã empresarial internacional, palestrante internacional e atende várias empresas com consultorias, como a Pet South America, Pets Downcorn Brasil, Matera, entre outras. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. Estou também com o Carlos Rodrigues. O Carlos é também administrador, né, Carlos? Sim. Especialista em LinkedIn, maior influencer do LinkedIn do Centro-Oeste, olha que interessante, empresário, sócio proprietário da Surgente Consultoria, Surgeo, Vortex Car Service, então são várias empresas, multiempresário, capelão empresarial internacional, também na Faculdade de Teologia, coordenador do curso de Finanças Bíblicas, ministrante do curso de Restauração da Alma Palestrante. Muito obrigado por aceitar esse convite, Carlos. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá. Bom, eu acho que a primeira pergunta que todo mundo estar fazendo é: o que é o LinkedIn? Como diz um amigo nosso em comum, LinkedIn é muito mais do que você imagina. Muitas pessoas conhecem o LinkedIn somente através de RH. Mas o LinkedIn, definindo ele por sua origem, é uma plataforma, é um site que tem até o seu aplicativo que você pode ter no seu celular, voltado para conectar todo o meio profissional. Então, a origem dele é conectar pessoas que estão no âmbito profissional. E a conclusão disso que acontece foi que, à medida que o LinkedIn foi se desenvolvendo, Bill Gates se interessou, pagou seus 16 ou 21 bilhões, agora eu estou na dúvida. 16 ou 21 bilhões, qualquer coisa. Isso aí. Entre alguns bilhões, né? Não, é 21 bilhões em 2016, eu acho que é essa a informação correta. E ele começou a incentivar, fomentar cada vez mais o LinkedIn, tanto é que ele é crescente, já está com maior idade, já existe há 2 décadas. Sim. E esse trabalho dele fez com que tenha, hoje, 1 bilhão de usuários em 200 países. Nossa! E no Brasil, nós estamos com cerca de 70 milhões já de usuários, e 58 milhões deles são empresas. Então, praticamente é voltado para empresas. Não, legal. E qual que é a importância, Carlos, então, do LinkedIn para setores técnicos como o setor da energia solar, uma vez que é um nicho dentro de um universo muito grande? Olha só, o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, porque é a única plataforma, o único meio de comunicação que você pode ir direto com quem você precisa falar. Então, por exemplo, eu gostaria de falar com Bill Gates. Diz, né, e se pode, inclusive, praticar assim, com 6 cliques você pode chegar lá no Bill Gates, você pode chegar no Elon Musk. Eu tive a experiência, né, eu fiz isso, eu tive vontade de entrar em contato com o Carlos Wizard, que é um bilionário, muito conhecido, e eu fui fazer esse teste, então, para saber se eu estava realmente apenas a 6 cliques de qualquer pessoa do mundo. E eu fiz isso, eu consegui entrar em contato com ele mesmo que me respondeu, inclusive me enviou um livro autografado por ele. Então, assim, quem tem um pitch que possa realmente chamar a atenção daquela pessoa que ele tem interesse, dentro do LinkedIn ele consegue. Então, o LinkedIn é um meio de comunicação. Se você que
pretende crescer na sua área, principalmente na área de energia solar, se você quer alcançar os maiores fornecedores, se você pretende ser o mais influente na sua área de energia solar, você precisa começar com a ferramenta LinkedIn. Com certeza. E interessante que você viu que seriam 6 cliques. E dizem, né, que no network você está a 6 pessoas do seu cliente sonho, né? Cliente dos sonhos. Então seria mais ou menos isso, porque no LinkedIn não é uma rede social de curtidas, ele é uma rede de relacionamentos. Então, à medida que você aprende a mexer no LinkedIn, você tem essa possibilidade de não só consumir informações, ser um mantedor de informações lá dentro, mas de estabelecer relacionamento profissional com as pessoas. Que legal. Então, legal. Não é uma rede de dancinhas, né? Não, inclusive a pessoa pode ser excluída. Você pode nichar dentro do LinkedIn. Eu, por exemplo, eu presto consultoria a profissionais liberais, profissionais de cargos sêniores, profissionais pleno. E como que eu trabalho? Eu, por exemplo, eu lanço um projeto, uma campanha de alcançar, por exemplo, engenheiros civis, tá? Engenheiro que tenha conhecimento de estrutura de painéis solares, ou então engenheiros que tenham conhecimento de estrutura de concreto. Então eu vou nichando e eu faço uma postagem e depois vou divulgando nos grupos aonde esses engenheiros estão. Então, se eu quero alcançar esse mercado, esse público, eu vou direcionando dentro do LinkedIn para quem eu quero alcançar. Então essa é a vantagem. Isso, né? O Carlos comentou isso, aí as pessoas falam assim, poxa, mas ele está com mais de 350 mil seguidores, para ele é fácil. Mas, vamos supor que uma pessoa que recém entrou, está com 30 pessoas de conexão lá dentro, ele consegue alcançar até 1 milhão de pessoas no dia? Consegue. Através dessa estratégia que o Carlos falou, que são os grupos. Então, existem grupos especializados em energia solar, grupos especializados no setor do agro, no setor da construção, de manutenção, né? De engenharia mecânica. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Nesses grupos, a média é de 100 mil pessoas participando, 200 mil, 30 mil. Então, quando você pode participar até de 92 grupos, acredito que a mesa de reunião aumentou, né? Aumenta demais, né? E é muito interessante, né? Porque o LinkedIn... Bom, eu sou usuário do LinkedIn, eu acho que desde o começo, até onde eu lembro... Eu morava em São Paulo, acho que em 2001 eu criei o meu usuário de LinkedIn e venho trabalhando com ele. Eu adoro essa plataforma. E é muito interessante, você pode se conectar à empresa e descobrir quem trabalha naquela empresa, descobrir o presidente, o comprador, descobrir quem é o responsável e conectar a ele também. Exatamente. Né? E aí eu vou dar uma dica de ouro, tá? Essa daí eu vendo dentro da minha mentoria, tá bom? Olha, aproveita. Ó, dica de ouro. Você precisa entrar, vamos supor, você precisa muito falar com a Viviane Machado da Hiperestrutura Solar. E você não quer chegar nela direto pensando que pode levar uma negativa. Entra na Hiperestrutura Solar, começa a conectar com todos que trabalham lá, e depois você chega no decisor que você quer. Por quê? A prova social de todos já serem suas conexões vai facilitar de chamar a atenção daquela pessoa. Então, isso é uma estratégia de posicionamento que você pode fazer. Por quê? Quando uma pessoa ela recebe o seu convite, ela vai olhar o seu perfil, ótimo, está ali escrito tudo que você faz, te dando autoridade, mas a prova social de quem são as pessoas que estão conectadas a você abre portas. Interessante. Integrador, olha só que bacana, hein? Você pode, dentro do LinkedIn, conectar, então, com a empresa-alvo, seja ela um fornecedor novo ou mesmo um potencial cliente. Dentro da empresa, você vai descobrir quem trabalha lá, quem que são as pessoas que vão abrir as portas para você lá dentro e estabelecer a conexão. Então, é uma rede realmente profissional para negócios. Com certeza. Fique atento a essa rede. Com certeza. Uma das coisas que eu gostaria de salientar é o seguinte, muitas pessoas têm timidez na hora de usar a ferramenta por achar que está sendo invasivo
ao entrar em contato, por exemplo, com um empresário, dono de uma indústria, um construtor. Então, Investidor, né? investidor, por exemplo. Então, assim, ó, se é integrador, é você que é integrador, e tem interesse em entrar em contato com uma pessoa que você acha que ela é muito ocupada, dentro do LinkedIn você não precisa ter essa preocupação, porque você pode ir direto falar com ele, atrair ele para o seu grupo, mesmo com dificuldade de você receber esse convite, né, esse contato, você vai fazendo o entorno, né? É isso que a Carol falou, você vai convidando também as demais pessoas que faz parte do meio desse profissional, desse empresário, desse investidor que você tem interesse. Então, o LinkedIn é para você fazer network. Ele também é um pouco diferente de outras redes sociais, né? Que é o Instagram, por exemplo, que você faz uma postagem hoje com a intenção de ter um retorno logo em seguida, no mesmo instante, no mesmo dia. O LinkedIn não. É um trabalho que você pode fazer a longo prazo. Tá? Ele então, pode ter. Nós temos, né, clientes que tiveram sucesso em 6 horas após uma postagem. Sim. E nós temos clientes que falam para nós: 6 meses depois, aquela postagem me trouxe um cliente muito forte. Por quê? Porque o LinkedIn ele consegue fazer algumas integrações que a entrega dele é da média de 15% para os seus seguidores. Então, é uma média muito alta. Ele tem uma relevância igual a do YouTube, de blog, que quando o assunto volta à tona, ele traz as postagens antigas novamente. Interessante. Então, às vezes, uma postagem de 4 anos atrás vai reverberar. Então, a pessoa não precisa ter necessidade de quê? De repostar aqui. De repostar. E, além disso, as pessoas também confundem em relação à rede social que tem que ter engajamento, tem que ter um monte de coisas aqui naquele momento. Não vai ter. O principal dele são as impressões. O principal que você vai sempre esperar do LinkedIn, o que é impressões? São os views, quantas pessoas estão vendo. Às vezes vai fazer uma postagem, não vai ter nenhum engajamento, mas vai ter 1.000 e poucas pessoas que viram. Por que não se tem engajamento? Porque às vezes o que você postou, se ele curte, o concorrente vê. E ele é estratégico. Ele não quer mostrar o que ele está fazendo dentro do mercado. Então, a gente tem que ter essa questão. Tá. Para não esperar um comportamento igual das outras redes sociais. Um adeno só em relação a comportamento. Vamos fazer uma diferença, Gustavo? Vamos. Entre Instagram, entre o X agora, que é o antigo Twitter, né? E o LinkedIn. Vamos lá. Se eu pegar essa xícara aqui e falar que ela é um café. Ok. Tá bom? Se eu colocar uma postagem sobre ela no Instagram, eu vou falar meu café gourmet. Certo. E vou querer falar onde eu tomei esse café. Exato. Ok, então isso é o que o Instagram Isso espera. É o Instagram, ok. No Twitter, eu vou falar o preço do café está em alta por tal motivo. Então, ele vai estar um pouco mais politizado, vai falar sobre questões de preço, como é que está o mercado nesse sentido. Agora, o LinkedIn é sobre especialistas. É sobre um mercado profissional. Então, o que ele vai estar falando? Essa especialidade de café é para tais horas. Entendi. A torra dele. A torra, tudo, a mistura, o blend, né? Então, vai ser para um especialista. Isso é o principal. Quando você se posiciona dentro do LinkedIn, você pode estar em todas as classes. Desde você ser um investidor, você ser um empresário, né? Como vocês chamam também de integradores. Você está na parte operacional, você quer ir trabalhar nessa área, ou você quer consumir, né? Você quer reduzir seus custos, melhorar a sua capacidade, né, financeira, tendo um bom investimento. Então, todos eles, quando estão no LinkedIn, eles se igualam no posicionamento de se colocar como especialista da área. Não, isso é muito interessante. E já comentando sobre isso, né, como que o nosso integrador, por exemplo, constrói um perfil dentro do LinkedIn que ele seja, uma palavra que a gente usa com muita frequência, que ele seja interessante e não interesseiro, né? Perfeito. Afinal de contas, todo mundo quer fazer negócio. Perfeito. Mas como que ele faz um perfil de destaque dentro do LinkedIn? Eu vou começar um pouquinho, depois você termina, pode ser? Pode ser. Mulher fala mais, gente. Então, o que acontece?
no natural do LinkedIn, ele vai pedindo já, ele é muito interativo. E intuitivo também. Intuitivo também. E ele já está te pedindo algumas coisas, falando assim, quero fazer o teu perfil campeão. Então, ele vai pedir para colocar uma foto, por favor, mesmo que você seja um engenheiro proprietário da empresa, não usa os utensílios, como é que é? Os IPs? EPIs. Os EPIs. Não usa os EPIs na foto. Tá? Precisa aparecer a foto, precisa aparecer o rosto, tudo. É muito importante isso. Ele vai pedir para preencher os campos. Experiência, a parte acadêmica, falar um pouquinho sobre você. E nisso ele vai falar que seu perfil é campeão quando você termina de preencher. Ele mesmo vai te posicionando. Isso não significa que você está completamente habilitado no LinkedIn. Porque o LinkedIn, de ordem, né? Quando ele chega para nós, quando a gente vamos iniciar ele vem privado. Por causa das leis que tem mesmo, dos marcos, né? Dos cuidados digitais. Então, você tem que habilitar tudo nele para você ter alcance. Então, às vezes, a pessoa preencheu, fisicamente ele... que você pode ver no layout, está tudo bonito, lindo, maravilhoso, mas ele fala, eu estou sem alcance, as pessoas não estão me achando. É porque as configurações internas precisam ser trabalhadas. Entendi. É como se ele tivesse fechado, né? Exato. Então, na tradução para o Instagram, ele não é público, né? Exato. Aí o que acontece? Carol, eu tenho o meu LinkedIn há tanto tempo, mas não acontece nada nele. É por conta disso. Essa vírgula é só para poder falar que desmistificar porque ele não estava funcionando. É tá? um parâmetro. É um parâmetro. Perfeito. Mas quando você preenche tudo isso, como é que a gente pode utilizar essa da melhor forma, Carlos? Olha, vamos lá, vamos pegar a dor das pessoas que têm um interesse hoje de faturar. Hoje todo mundo quer ganhar seus 100 mil reais, seus 6 dígitos, né, 7 dígitos, é o que está todo mundo procurando. Hoje, se me perguntar assim, Carlos, o que eu posso fazer para entrar no mercado e eu possa faturar e ter conseguir uma boa renda, um bom patrimônio? Hoje eu entraria, por exemplo, com painéis solares, né, estrutura solar. Por quê? Eu já ia logo direto trabalhar o meu LinkedIn. Ah, Carlos, mas você pode fazer um Instagram. Sem dúvida, você pode fazer um Instagram, você pode contratar uma pessoa para trabalhar o seu Instagram, porque quem vai trabalhar nessa área, ele não vai ter tempo, às vezes, de ficar acompanhando o Instagram. Então, é muito importante colocar um Instagram para funcionar, um TikTok também, enfim. Mas o LinkedIn tem que ser a ferramenta que ele vai usar com mais constância e a mais longo prazo. Porque o Instagram, ele pode ser muito bom hoje, semana que vem ele já diminui de audiência, você tem que gastar mais com ADS, com investimento de patrocinar mais postagens. Já o LinkedIn não, o LinkedIn é orgânico e é constante. Ele vai ali constantemente te dando aquela visibilidade que você precisa. E outra, você vai gerando network mais consolidado. Dentro do LinkedIn você consegue então fazer um grupo de pessoas, de contato, de pessoas que podem investir o seu negócio, pode comprar. Então, para faturar hoje, fazer vendas high ticket, principalmente profissionais que têm conhecimento de vendas técnicas, com vendas de maquinário, vendas que precisa ser trabalhada, venda que demanda né? vendas consultivas que demandam um tempo maior, o LinkedIn é a melhor ferramenta para que ele possa se manter a longo prazo. É isso? Então, eu já faria isso logo de início. Tá? Já criaria o perfil, já iria trabalhando. E é claro que hoje em dia, para você entrar no mercado, você vai ter que fazer algumas ligações, participar de grupos de WhatsApp, você vai ter que fazer algumas postagens específicas, divulgar em vários veículos, mas o LinkedIn tem que ser aquela base constante de contato para fazer network. Se você fizer qualquer coisa fora disso, você corre um risco muito grande de começar a fazer como se fosse um cavalo paraguaio, né? Você dispara no começo, logo em seguida você já começa a perder ritmo. Entendi. E então, para que possa manter essa constância, com certeza, seguramente, eu já faria o perfil no LinkedIn, já começaria a fazer os contatos logo ali, porque é ali que o negócio vai pegar voo com mais tranquilidade. Existe uma ética nesses contatos, que foi exatamente aquilo que você falou, do relacional, né? Para você se tornar interessante, não interesseiro. Como é que funciona? Então, você só consegue acessar as pessoas com as suas configurações abertas, ok? Entrou em contato, primeiro você olha a pessoa que você está entrando em contato.
o que ela faz, qual que é a empresa que ela está, o que está acontecendo. Então, você tem naquele momento, você se interessa pela pessoa e pela empresa do outro. E faz um comentário, né, ao qual você possa ser receptivo. Ele entrou em contato, espera, existem prazos, tá? Se você chegar só vendendo dentro do LinkedIn, você é barrado, porque ele é de relacionamento. Interessante. É dentro dessa linha, né? É bom, né, Carol, que você falou como entrar em contato. É diferente você abordar, né, uma pessoa no LinkedIn diferente do Instagram, né? completamente diferente. Eu vou priorizar o relacionamento, então primeiro eu tenho que estabelecer uma conexão com essa pessoa. Por isso que é importante né? pesquisar um pouco sobre ela, sobre a empresa, né? E abordá-la sobre isso. Ok. Depois você pode passar de 24, isso você indo atrás da pessoa. Tá. Claro que se a pessoa vem atrás de você, você encurta esse período relacional, porque ela já está interessada ou no seu produto, ou no seu serviço, né? Uhum. O Perfeito. que acontece? Passou de 24 horas a 48, você faz uma segunda chamada para a pessoa. E aí sim, um pouco mais intencional. Olha, eu gostaria de saber exatamente tal assunto da sua empresa. Por quê? Porque ali ela vai falar uma dor dela. Se confirmar essa dor do que você suspeitou, é a hora que você tem uma abertura. Olha, eu poderia te apresentar algo, né? Sem compromisso, para que você tenha mais conhecimento. Então, existe um processo de vendas, spin selling, ele é muito mais relacional do que vendas mesmo. O único que faz direto vendas é o próprio LinkedIn. Isso, é porque o LinkedIn, você precisa ser intencional. Você não pode estar no LinkedIn apenas por estar, para você postar ali o café da manhã, uma imagem do pão de queijo, nada disso. Se você está no LinkedIn, você tem que ser intencional o tempo todo. Se você trabalha com, por exemplo, vamos bater aí na questão da energia solar, né? Trabalha com estrutura solar, nessa área de energias e tudo. Se você está no LinkedIn, você tem que assumir o seu papel de um profissional da área. Com E certeza. aí você tem que focar nisso no especialista. dia a dia. Levantou de manhã, olha o LinkedIn, quem foi que visualizou, se é empresário, se está dentro da sua área, dentro do seu nicho, se está dentro do seu foco. Então, o LinkedIn é para isso. Normalmente as pessoas estão no Instagram para distrair, porque é uma rede de entretenimento. No LinkedIn, não. Se alguém viu a sua postagem, pode ter certeza que faz parte do interesse dela, principalmente do interesse financeiro. Então, quando você está dentro do LinkedIn, é muito mais fácil você vender, porque a sua postagem ela é intencional. E aí você parte para o relacional. O que você vai fazer? Fazer um network, uma abordagem sem ser invasivo. Entendi. Você vai entrar em contato, vai dar um bom dia, colocar ali os pontos que faz parte da sua conexão. Olha, se você realmente tem interesse, eu posso atender essa dor, eu consigo resolver esse problema, essa sua questão. Então, assim, dentro do LinkedIn você tem que ser o vendedor, você tem que ser realmente o negociador. Não, e é interessante, né, Carlos? Eu queria que vocês comentassem também sobre isso. O LinkedIn, por exemplo, nós somos conexões lá Isso, dentro. isso. Vamos supor, a Carol é conexão sua, mas não é minha. Mas eu fiz uma postagem, ela viu e curtiu. Eu vejo que ela curtiu. Isso. Né? Então, eu consigo entrar no perfil dela, claro, dentro daquelas parametrizações que você comentou, mas isso é que é legal, né? Eu consigo ver as suas conexões e, a partir das suas conexões, eu consigo estabelecer contato com ela. É isso mesmo? Essa Isso mesmo. visão, É porque o né? LinkedIn ele te dá autoridade. Porque se você postou algo e, por exemplo, o Thiago Keninski foi lá e comentou, pronto, quem está vendo essa postagem que o Thiago comentou, isso vai já me dando autoridade. Então, não é só apenas postar e deixar lá, porque aquilo tudo que está ali dentro do LinkedIn, ele vai te retornar de alguma forma ou de outra, um retorno para você ou de brand, né, para você melhorar sua marca profissional, sua autoridade ali dentro da rede. Isso é constante. Uma outra coisa que a Carol também comentou é o seguinte, o LinkedIn, ele
ele é mais tranquilo a questão de impulsionamento. A postagem que você coloca lá hoje, o LinkedIn vai impulsionando ele no decorrer da semana. Então, demora até 15 dias. Tem postagem que de 1 ano ela retorna. Uhum. Então, para você ver que é uma constância. É diferente de outras plataformas, por exemplo, como o Instagram, que você posta lá, com 2 horas já perde relevância. Você tem que fazer uma nova postagem. O LinkedIn não. Se você postar 2 ou 3 vezes por semana, já é o suficiente para você manter ativo dentro da rede. E então vamos falar um pouco do tipo de postagem, né? O que é interessante postar no LinkedIn? Perfeito. Vamos lá. Se você quer fechar negócios, você não vai ficar colocando só motivacional ou coisas pessoais o tempo todo. É claro que você pode colocar isso quando você já pegou mais autoridade para você mostrar aquela parte também sua pessoal, né? Uhum. Fazer um trabalho, digamos assim, fazer uma quebra até do que está acontecendo, porque ele não é um site. Até o que eu gosto muito que você falou da parte de relacionamento entre pessoas ali, o site, você concorda que ele é uma folha em branco, que você coloca o que você quiser? Sim. Quem é que te valida o site? Quem entra lá. Entra lá, mas você não sabe. Mas você não sabe. Pode ser qualquer um. No LinkedIn, quando você coloca lá as coisas e outro fala, não, isso é mentira, pode haver problemas. Uhum. Por quê? Porque a tendência é ser muito ético. Pode até inflar, mas a tendência é ser ético. Então, lá, ele vai funcionar também como um site, só que com a prova social das conexões. Tudo que você coloca lá, os outros estão validando. Então, se você colocou algo sobre energia solar, fotovoltaico, e as pessoas, né, fizeram algum comentário, ou curtiram, ou não reclamaram de nada, significa que aprovaram. Uhum. Tá? Significa que aprovaram. Então, isso te remete à autoridade imediata sobre aquele assunto. Porque, vamos supor que colocou uma inverdade ou algo equivocado. Quem conhece o assunto vai falar, isso não procede. Entende? Então, tem essa quebra de autoridade imediata. Então, esse é o cuidado que a plataforma tem na hora das postagens. Então, quando você for fazer postagem, você faça uma postagem bem, eu digo, séria em termos de conteúdo. Tenha tá? certeza daquilo que você está postando. Profissional mesmo, é como se fosse um laudo técnico seu. Uhum. Tá? Mesmo que você use uma linguagem para leigos, porque não tem como ser técnico 100% no LinkedIn se você quer atrair pessoas para conhecerem o seu mercado. Você precisa transformar uma linguagem profissional, mas para leigos, tá? Perfeito. Então, a postagem simples é aquela que a gente conhece muito do Instagram, que é uma imagem e mais um texto, cai bem. Observação. O LinkedIn não quebra links. Se eu estou lá no LinkedIn e falo Instagram, ele não me derruba. Se eu estou no Instagram e falo TikTok, cai. Cai tudo. Olha só que Então, vantagem também. essa é uma das características. Agora, só mais um minutinho, amor. Existem, amor, gente, porque eu sou casada com ele, tá? Somos sócios. Inclusive, nós nos conhecemos através do LinkedIn. Então, olha só, também Verdade, foi uma também. ferramenta Foi. de um relacionamento um pouco mais profundo. por isso que os nossos currículos batem tanto, alguns cursos são iguais. Então, o que acontece? Tem essa postagem simplificada, tem a postagem de vídeo, que vão estar fazendo uma entrega de uma área, em que vai estar lá economizando 100 milhões de consumo ao final de 3 anos. Você faz uma filmagem, mas você não vai fazer uma filmagem com musiquinha, você vai fazer uma filmagem com legenda. Por quê? Porque a pessoa que está no LinkedIn, ela não está ali para entretenimento, ela quer ler. Ela vai ler sobre aquele assunto. É outro tipo de postagem. Agora, tem 2 postagens estratégicas que eu sou apaixonada. Uma é a newsletter. A newsletter são artigos que cabem em vídeo, hiperlinks externos, cabe imagens. Uhum. E lembra que eu falei que 15% dos nossos conexões recebem o nosso material? Uhum. A newsletter pode ser 100%. E elas vão receber
no e-mail e ainda serem avisadas no LinkedIn. Entendi. Então, é uma fonte de informação que você vai diretamente naquela pessoa que quer saber sobre aquele assunto. E ainda temos uma postagem que, para quem cuida de educação, é maravilhosa. Enquetes. Já pensou num grupo de investidores, o integrador vai lá e faz uma enquete. Você está satisfeito com o que você tem pago na energia? Né? Você tem conseguido ampliar os investimentos na sua empresa? Porque se está gastando muito na energia, não tem dinheiro para colocar ali, né? Uhum. Ou então, você está satisfeito com a manutenção, o atendimento que você tem tido? Então, ele consegue puxar as dores do mercado dele. Eu queria destacar justamente essa questão que a Carol acabou de falar sobre o artigo. Uhum. Então, porque é o seguinte, o LinkedIn é um perfil, uma página que você põe ali diariamente, você faz suas postagens normal diariamente. Isso para pessoa, tá? Ok. Agora, eu tenho uma empresa, minha empresa chama Surgente, então eu crio uma página que é diferente do perfil, e essa página eu vou postando conteúdo mais técnico, mais direcionado do trabalho que a Surgente faz. Perfeito. Lá no perfil, lá na página da Surgente, lá as pessoas não têm como interagir comigo, porque lá ela só vai receber conteúdo. Se ela quiser conversar comigo, ela tem que vir no meu perfil. Entendi. Agora, veja que interessante. Quando você faz um artigo, você cria uma newsletter, é como se você estivesse criando um funil de vendas. Tá? Então, olha só, nós temos aí meu perfil, nós temos a página e você pode criar newsletter como se fosse um funil. Se você tem 500 pessoas na sua newsletter, no seu funil, e quando você faz uma postagem, essas 500 pessoas vão receber o seu conteúdo. Então, se você fizer uma promoção e colocar na newsletter, as 500 pessoas que fazem parte, elas vão ficar sabendo. É diferente de qualquer outra rede social que você já pode imaginar. Então, essa é a diferença. Quem quer trabalhar com vendas, é muito mais fácil você criar um trabalho, uma estratégia dentro do LinkedIn. Não é verdade? Eu brinco que o LinkedIn ele é tão completo que ele é a junção de todas as áreas. Porque se você quiser fazer uma live, você pode fazer dentro do LinkedIn. Olha só, isso eu não sabia. Dá para fazer live também? Dá para fazer live ao vivo mesmo, não é uma live pré-gravada, não. Inclusive, se você... mas eu ainda não vou fazer a live, mas eu tenho muitos vídeos do YouTube. Se você pegar o link daquele vídeo do YouTube e colocar como postagem, ele vai completinho para o LinkedIn. Olha só que legal, hein? Não fica sendo só que uma mensagem. Ele vai ser englobado dentro do seu LinkedIn. Que legal. E vocês têm alguma história de sucesso? O pessoal gosta aqui muito de casos práticos, reais. Me conta aí um exemplo que começou a dar resultado. Bom, eu posso colocar de um conhecido de vocês? Vamos vocês lá. querem de fora? Não, de casa é mais gostoso, né? Bom, como que a gente veio parar aqui, né? Nesse podcast. Primeiro, agradecer também essa oportunidade de poder falar tanto, né, sobre o LinkedIn. Nós fomos convidados pela Viviane Machado a organizar o LinkedIn da Hiperestrutura Solar, que já existia, já estava acontecendo, né? Mas estava precisando de estratégias e estava precisando de ajustar aquelas configurações, aquelas vírgulazinhas que eu falei, que não fica visível mesmo, né? Para quem está com conhecimento. E a partir dali, as leads dela melhorou. Tanto é que eu tive retorno depois, que era para a gente voltar a prestar algumas consultorias para manter a parte estratégica do andamento dos trabalhos. Então, na parte nós temos outras empresas também, como a Luxio, que também trabalha, é um integrador, né? Ela trabalha com vendas diretas às empresas, também está trabalhando diretamente dentro do LinkedIn. E o que a gente percebe é que os nossos clientes, eles querem duas coisas imediatas. Eles querem leads qualificadas e eles querem autoridade imediata, parar de ter que falar quem é ele. Entendi. Eles querem que a pessoa entre e veja já o potencial da empresa, a segurança da empresa,
para que ele possa se sentir mais à vontade de fazer uma negociação. Então, eu acho que essas são as duas dores que nós conseguimos resolver praticamente para todas as empresas ou profissionais, né? Isso. A autoridade imediata, porque a gente trabalha em cima da verdade, Sim. né? E essa questão de o nicho, a qualificação, e se envolver, ter relacionamento somente com aquele público-alvo Que interessa. que mesmo. interessa. Então, Legal. isso eu acho que é muito importante. Integrador, olha só que interessante, né? Você sempre procura precificar o seu produto adequadamente, mas existe uma briga muito grande com o seu cliente que quer só olhar um número e esquece do valor que você quer passar com esse projeto. O LinkedIn vai te dar essa autoridade para você parar de brigar por preço e começar a mostrar valor para o seu produto, Com certeza. para o seu cliente. Então, é importante você também usar essa plataforma para que você se valorize e mostre o seu valor para o consumidor final. Fica a dica. E aí, se a pessoa falar assim, olha, mas eu estou recém-iniciando no mercado, eu estou migrando. Essa migração a gente também consegue fazer essa transparência lá dentro de uma forma que não fica... porque muita gente está migrando agora para essa área, né? Sim, sim. Tem muita Tá. gente vindo para o mercado solar, né? Exato. Ainda é um mercado muito novo. Exato. E aí ele quer se profissionalizar, ele quer se mostrar, ele vai falar assim, mas eu não tenho tanta bagagem. Nós conseguimos fazer um posicionamento desde que ele seja uma pessoa, né? Que nós também escolhemos os clientes. Sim, claro. Desde que seja uma pessoa que realmente é um bom profissional, ele está migrando, né? Ele tem uma empresa que está recém-formando, tem como fazer esse posicionamento, tá? Uhum. Quando a gente se citou que um dos nossos clientes foi a Matera. A Matera é uma fintech, não tem nada a ver na parte de energia. É uma fintech. Praticamente 16% do Pix do Brasil passa por ela. Olha só. E os diretores nos procuraram de uma das unidades porque eles iam lançar um produto novo. Então, eles precisavam repaginar para esse produto novo. Então, há uma necessidade de você estar coeso com o que você está representando, o que você quer apresentar, como que você quer entrar no mercado. E isso tudo nós ajudamos dentro do LinkedIn. Mesmo porque ele pode ter o site, ele pode ter o Instagram, ele pode ter o YouTube, mas a linguagem do LinkedIn é diferente e nós adequamos. Além de integrar todas as redes sociais lá dentro, nós adequamos a linguagem dele. Na hora que bate o olho, já entendeu. E é interessante, né, Carol, que o LinkedIn traz o histórico profissional da pessoa. Então, todo o currículo, né, vai estar lá dentro. Fiz um curso de atualização, fiz um projeto novo, Exato. atendi tais clientes, traz tudo. E me conta como é que funciona. Tem uma característica do LinkedIn que são as recomendações, não é isso? São maravilhosas. São É maravilhosas. interessante isso. Conta um pouquinho sobre essas recomendações. Você pode ter um espaço dentro do LinkedIn em que você pode tanto recomendar um profissional ou uma empresa, quanto receber recomendações. Agora, vamos lá. Um cliente satisfeito... Exato, um depoimento. Um depoimento... Não tem valor, né? É muito bom, né? Mas também temos uma outra parte. Existem na cadeia produtiva, nem sempre é um cliente final que você quer chegar. Às vezes você quer um parceiro. Você já pensou, então, um perfil em que tem vários tipos, né, de profissionais e pessoas falando bem sobre você, ou quanto que foi bom trabalhar contigo, ou te supervisionar, ou ser supervisionado por você, ou comprar. Então, assim, quanto mais pessoas puderem dar essa credibilidade, porque isso dá credibilidade imediata, Demais, né? facilita. E aí entra naquele ponto que você falou. Você para de brigar por preço e começa a agregar valor. Toda vez que tiver um cliente querendo discutir sobre preço, é porque ele não viu o valor que está agregado, né? Exatamente. Integrador, você sabe o tanto que é difícil um depoimento de um cliente. No LinkedIn isso acontece de forma nativa. E às vezes uma pessoa que você nem está esperando, ela entra no seu perfil e faz um depoimento sobre você que te dá uma credibilidade muito grande. É muito interessante, de fato, essa ferramenta para quem
tem vontade de crescer profissionalmente e, por que não, financeiramente. Com Né? certeza. Isso é verdade, porque olha só, o LinkedIn, lá dentro do LinkedIn, a própria plataforma tem um algoritmo que usa a inteligência artificial. E nós estamos na era da inteligência artificial. Hoje em dia, se você não tomar cuidado, você perde seu emprego, perde a sua profissão por uma inteligência artificial. Uhum. E o próprio LinkedIn usa essa inteligência artificial a seu favor. Então, se você está no dia a dia ali usando a ferramenta, né, colhendo os depoimentos, aquele material todo que está ali é a sua autoridade, né, é o seu conteúdo, é o seu potencial. Então, quanto mais você semeia ali dentro, quanto mais você começa a colocar informações, aquilo vai te dando autoridade e você vira referência no mercado. Então, depois, quando você tiver que fazer uma venda personalizada, uma venda humanizada, digamos assim, que você precisa ir ali diante do cliente, fazer aquela venda, o pitch, né, fazer a venda realmente como deve ser feita, a sua autoridade te acompanha por causa do LinkedIn, porque às vezes a pessoa te acompanhou pelo LinkedIn. Perfeito. Então isso não perde. É diferente de quem está usando inteligência artificial para vender, usando inteligência artificial para postar no Instagram, que quando a pessoa, pessoalmente, né, o profissional, vai ver que não tem aquele conteúdo todo que ela mostra lá no Instagram. Então, o LinkedIn te dá essa validação, tá? O que eu vejo assim também que é muito importante a respeito do LinkedIn é que quando a pessoa entra, ela está ali para resolver um problema profissional ou um problema da empresa. Uhum. Você não disputa a atenção com mais nada. Entendi. Então, por isso que também ela funciona tão bem organicamente. A disputa do que tem financeira dentro das outras redes sociais, ela não acontece dentro do LinkedIn. Inclusive, você pode até pagar impulsionamento se o LinkedIn falar que não está da forma ética ou o público não gostou, é bloqueado. Não interessa o tanto que você colocou financeiro. Uhum. Então, é uma questão muito ética, é uma coisa assim, como se você estivesse realmente numa reunião como essa, sentado à mesa, conversando com as pessoas. Agora, quer alcançar 58 milhões de empresas no Brasil? Quer alcançar, então, mais de 70 milhões de profissionais que estão no LinkedIn? Você pode tanto trabalhar ele diretamente para fechar contratos, né, estabelecer relacionamentos para fechar contratos, como eu preciso ampliar. Por onde eu vou ampliar a minha empresa? Você também pode utilizar ele como uma fonte de RH, que é o que a maioria dos conhecedores do LinkedIn linkam que ele é RH. E é interessante isso aí, né? Porque ele é muito famoso Como por isso. RH. E uma das dores dos nossos integradores é justamente a parte de contratação. Vamos só abordar um pouquinho esse tema, Tranquilo. né? Porque é o seguinte, às vezes o integrador ele conseguiu vender uma usina numa cidade distante. Isso é muito comum. A sede dele é, por exemplo, aqui em Goiânia, ele vai vender uma usina lá em Porangatu, por exemplo, lá no norte. E às vezes ele tem que contratar o pessoal de lá, porque não fica muito caro levar daqui para lá e tudo mais. O LinkedIn pode ajudar nesse aspecto de achar, de repente, profissionais especializados lá na naquela região dele. Isso, Pode. lá na região. Ele pode determinar uma região que ele gostaria de procurar os profissionais e ele pode, inclusive, abordar os melhores profissionais da região também para que ele possa selecionar. E aí, vamos lá. A maioria, ainda no Brasil, ainda é de C-level. Então, se você está procurando conversar com pessoas com mais graduação, que são empresários, você consegue isso com muita facilidade dentro do LinkedIn. Talvez uma mão de obra, fale assim, mas eu preciso de uma mão de obra muito chão de fábrica, muito operacional. Né? Será que eu vou ter esse volume? Mesmo que você não tenha aquele volume naquela região, você consegue contatar todas as empresas de RH daquela região que vão te auxiliar. Então, te economiza tempo. E até ali você consegue fazer um trabalho diferenciado. Agora, tem algumas características. Ontem eu estava até dando um treinamento para uma empresa que só faz a parte de RH online, e ela usa 100% o LinkedIn. Uhum. Quando você quer uma vaga em que quase praticamente não existe, ela é escassa já. Ela já é escassa. E essa pessoa ainda não teve a oportunidade de estar no LinkedIn. Faça mesmo assim uma postagem num grupo especializado sobre aquela área e faça uma postagem. Compartilhe essa vaga com seu amigo de tal área. Uhum. Tem retorno. Por quê? Todo mundo conhece no mínimo 5 pessoas. Sim. Então, você consegue chegar
até naquela especialidade em que talvez você não tenha tanta facilidade. Às vezes você até encontra ele dentro do LinkedIn, mas ele não configurou direito. Entendi. E aí você não consegue ter o acesso a ele. Tem muita gente que não conhece, né, o LinkedIn, acha que ele é igual ao Instagram, eu entro ali só para me entreter, eu não estou fazendo nada aqui, deixa eu ver como é que são as postagens. Não, não é bem assim. E essa pessoa que acha que é igual ao Instagram, é o que você comentou, ele não parametrizou o sistema adequadamente. Então, ele vai ficar um pouco invisível ali dentro. Exatamente, né? exatamente. E ele pode até com o tempo conseguir algumas conexões, porque ele vai passar manualmente para alguém para fazer alguma conexão, mas ele não vai ter o alcance que ele gostaria. Sim. Né? E é interessante, né, Carlos? Você comentou da inteligência artificial, né? Eu recebi esses dias para trás um convite, algo do tipo: você é um dos poucos especialistas nessa área, venha comentar o artigo tal, tal, tal. Então, quer dizer, o LinkedIn ainda te provoca, né? Ele te provoca a aumentar suas conexões, te convida a participar de enquetes, te convida a comentar artigos. É isso mesmo? Isso. Pode ir, porque ele falou com você. É verdade, é isso mesmo, porque é o seguinte, o LinkedIn ele vai tentar procurar o máximo de negociação dentro da plataforma. O que o LinkedIn mais quer é que você faça o contato com o seu potencial cliente. Então ele vai procurar todos os meios de inteligência artificial para te colocar o seu cliente na sua frente, na sua página, entrando em contato com você. Tá? É diferente do Instagram, por exemplo. O Instagram ele vai entregar aquilo que prende mais a atenção dele na plataforma. Tanto é que lá no Instagram, se você está rolando, está vendo alguma coisa sobre imóvel, de repente você vê alguma coisa sobre pescaria. Se é a sua paixão, você vai continuar recebendo aquele monte de informação sobre pescaria. É diferente do LinkedIn. O LinkedIn é o seguinte, ele vê que você é um profissional da área, ele vai começar a conectar você com as pessoas interessantes para você. Tá? E esse é o ponto-chave que pouca gente percebe e não consegue acompanhar. E outra informação também com relação à popularidade do LinkedIn. O LinkedIn é muito popularmente conhecido como um site de emprego, para arrumar emprego. Por quê? Por que ele é conhecido? Porque é o meio popular. Porque aonde tem um grupo de empresários, com certeza, quem está desempregado, você está ali no meio, ele arruma um emprego fácil, porque é um grupo de empresários fazendo negócio. Tá? E o LinkedIn é isso, é um grupo de profissionais que se você abrir a boca ali dentro, você arruma um emprego fácil. Então, por isso que é popularmente conhecido como um site para procurar emprego. Mas dentro do LinkedIn hoje, para você ter uma ideia, 75% das negociações de vendas do mercado ocorre dentro do LinkedIn entre B2B. E só 25% B2C. Entendi. Porque toda a mídia que existe até hoje que você conhece, ela é direcionada para B2C, o mercado consumidor, mercado em massa. Se você pegar, grande por exemplo, varejo, né? o grande varejo. Se você pegar a TV, a televisão, Sim. se você pegar o jornal, rádio, outdoors, se você pegar qualquer meio de comunicação de veículo de mídia, né, panfletagem, tudo isso é para B2C, é para alcançar o mercado em massa. O único veículo de mídia que tem para você alcançar o B2B é o LinkedIn. Lá dentro da plataforma você consegue fazer um grupo seleto somente de empresas que vão ser o seu fornecedor, vai fazer negócio com você. Que legal, né? né? Muito interessante. Gente, o tempo voa, né? Quando o assunto é gostoso, a gente não vê o tempo passar. Nós estamos chegando aqui ao nosso limite de tempo, mas eu queria entender de vocês agora. Para a gente entrar na reta final, o que se espera do LinkedIn para o futuro? Quem quer responder primeiro? Eu sempre falo o seguinte, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque é o seguinte, nós já tivemos várias redes sociais, para quem já passou no 4.0, igual a gente, nós já percebemos que Mas foi há pouco tempo. houve muitas redes sociais que teve, por exemplo, nós tivemos o Orkut, nós tivemos o Snapchat, o Facebook hoje em dia as pessoas já falam que já estão com dificuldade ali de se manter dentro do Facebook e toda rede social de entretenimento ela tem aquele pico, o auge, mas ela tende a cair. E o Instagram está crescendo, tem essa dificuldade de se manter no mercado. A única plataforma que eu vejo que pode manter você a longo prazo é o LinkedIn, porque ele é uma plataforma que está avisando você daqui 10 anos, daqui 20 anos, e aí que você estiver dentro da plataforma, ele vai manter relevante, porque é de negócio, não de entretenimento. Você entendeu? E vão surgir novas plataformas, surgiu o TikTok,
está no auge, sim. e vão surgir outras plataformas de entretenimento, mas o LinkedIn vai manter a constância. Então, se você quer manter uma autoridade, se você quer manter como se no mercado relevante por muito tempo na sua área, é muito importante que você tenha um perfil dentro do LinkedIn. Interessante que nós não vê. Se você observar, olha, o WhatsApp saiu fora do ar por causa do juiz. O Instagram está ameaçado, né? X O bloqueado. bloqueado. Canal do YouTube caiu. Pesquisa todos. Tem algum que fechou o LinkedIn? Não, nenhum. Ameaça LinkedIn. Por quê? Porque lá até é difícil você encontrar hater. Porque a forma ética e a conduta que é voltada para o mercado de trabalho, quando a gente fala mercado de trabalho envolvendo, né, todo o contexto profissional, ela é muito segura. Então, a tendência só é crescer. Ele só não está em todos os países porque existem países que bloqueiam a internet externa, mas 200 países é muita coisa. E interessante, às vezes a pessoa fala assim, mas por que eu vou querer saber de outro país se o que eu faço é só para cá, não vai ser externo? Mas tem alguém que às vezes está na Espanha e quer fazer investimento aqui. Você pode colocar no português, lindo, maravilhoso, que o próprio LinkedIn vai traduzir para o espanhol. Como nós já atendemos Dubai, já atendemos a Bélgica, atendemos diretamente Estados Unidos, então ele traduz em todas as línguas que ele está. Entendi. Automaticamente. Então a pessoa não precisa se preocupar que ela vai se tornar internacional de qualquer forma. De qualquer forma. Então você que quer ter uma empresa dentro do LinkedIn e quer receber investidores, é o melhor lugar para você estar. E aí sim, o que precisa organizar é como informar a esse mercado que você está ali disposto a servi-lo. Legal. E quais as dicas, vamos lá, vocês já deram várias dicas valiosas aqui, mas para a gente encerrar, qual que é a mensagem que vocês gostariam de passar para o nosso público, o nosso integrador, que está ali batalhando no dia a dia e às vezes está só no Instagram? O que vocês podem falar para eles? Olha, a dica que eu deixo é o seguinte: seja constante, né, no seu projeto de buscar cliente. Todo dia fazer lead. Eu acho muito importante você criar ferramentas usando inteligência artificial para gerar lead. Eu acho que é muito importante você fazer isso, investir nisso. Se você não consegue, terceiriza isso. Mas o que eu posso orientar é o seguinte: se você quer ter o controle nas mãos, as suas vendas, as suas metas diárias, principalmente vendas high ticket, vendas que precisam ser trabalhadas, vendas que demanda tempo para você convencer e fechar negócio, é muito importante você dedicar, nem que seja 15 minutos, meia hora, respondendo, acompanhando a sua timeline ali dentro do LinkedIn. Feito isso, depois você parte para outras coisas, vai fazer a sua atividade, mas pelo menos todo dia focar com constância dentro da plataforma. Eu tenho certeza que você vai estar semeando algo para colher lá na frente. O Carlos diz isso porque apenas 1% dos usuários entram todas as semanas e fazem pelo menos uma postagem. Então, se a pessoa fizer, no mínimo, isso, ele já está acima de 99% da concorrência. Nossa. Tá? Você tem muito mercado, como eu disse. Às vezes, nós temos várias pessoas lá, mas elas não estão utilizando a ferramenta. Elas acham... Eu brinco o seguinte para todo mundo que eu conheço e falo, eu tenho LinkedIn. Então, tenha bem existido. Você existe no LinkedIn? Seja bem existido, eu brinco assim, sabe? Claro que não é um português, é uma brincadeira mesmo, tá? Porque quando você está, eu falo assim, quando você está configurado corretamente dentro do LinkedIn, só configurado, não estou nem falando de autoridade, configurado, o Google te entrega acima de qualquer ADS do seu concorrente. Olha só. Só de estar com a parametrização certinha. Só de estar certinho. Então, você tem uma ferramenta de baixíssimo custo ou zero, né? Você vai ter um custo, às vezes, contratar uma consultoria, uma mentoria sobre isso, mas tem como, se você tiver tempo, vai, estuda, pesquisa, né? Vai mexer no LinkedIn.
de você estar com ele organizado, ele já te potencializa acima de qualquer outro ADS. Então, você que está querendo organizar a sua empresa, ampliar os seus negócios, você tem uma ferramenta de custo baixíssimo, porque o LinkedIn ele é de graça. Olha. E o LinkedIn é muito legal, porque se você tem propósito de entrar em contato com alguém que você planeja, sonha fazer negócio, você consegue com mais facilidade. Essa semana nós tivemos contato com quem? Com a Carol Moya, né? Lá dos Estados Unidos, que é uma empresária lá nos Estados Unidos, que entende LinkedIn, e ela leva empresas para os Estados Unidos. Então, especialista em automobilístico. Isso. Né? Então, assim, caso você queira entrar em contato, é só você começar a entrar em contato usar o LinkedIn. Então, eu também tive a oportunidade de entrar em contato também com Paulo Casag também. Então, uma pessoa difícil de se falar. E ali a gente interage, ele já comentou postagens da gente. Então, assim, o LinkedIn você consegue trazer as pessoas que você tem interesse em ficar, sentar na mesa, que você tem projetos, né, de fazer negócio. Com então, certeza. Você consegue sentar na mesa dos grandes no mercado. Que legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Foi sensacional. Que bom. Né? É um tema muito gostoso. A gente nem vê a hora passar, né? Espero que vocês tenham gostado também. E você, integrador, espero que tenha aproveitado dessa oportunidade de aprender um pouco sobre o LinkedIn. De fato, esse é um dos objetivos da Educando Solar. Levar novos conhecimentos, novas ferramentas para você ampliar o seu negócio, torná-lo grande, perene, com sucesso e te dar autoridade nisso. Tá? Muito obrigado pela participação e espero vocês até o próximo podcast. Até lá. Até mais.